Larissa. Eu sou Luísa. E o filósofo que a gente escolheu foi o Platão. E agora a gente vai ter um flashback do que a gente estudou sobre ele no primeiro ano. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que o estudo sobre esse filósofo influenciou na nossa vida. Então, Platão, como muitos filósofos, a questão dele era o conhecimento. Entendeu? O que é o verdadeiro conhecimento? Como alcançar esse conhecimento? Sabe? Como diferenciar o que é o verdadeiro do que não é o conhecimento? E o que ele diz também é que as pessoas que têm mais chance de alcançar esse verdadeiro conhecimento são as que se dizem ignorantes, assim. Porque essas sabem que não sabem e podem correr atrás. Enquanto as pessoas que dizem que não, eu já sei tudo, elas não vão correr atrás do conhecimento. Então, tais pessoas tidas como ignorantes, essas sim têm chance de alcançar o verdadeiro conhecimento. E assim, Platão também fala da dialética. A dialética para Platão, então, é o ato de interrogar uma pessoa e fazer perguntas reflexivas, até fazer a mesma perceber que ela não tem o conhecimento. E a partir de então, quando ela percebe que é ignorante, ela pode correr atrás desse verdadeiro conhecimento. Então, essa era a questão, né, pro Platão, e ele correu atrás do que, afinal, o que é esse conhecimento? Como adquirir esse conhecimento? Então, Platão chegou à conclusão que o verdadeiro conhecimento, ele não está no modo empírico das coisas, e sim no modo não empírico. Ou seja, por exemplo, você acha que detém o conhecimento do que é uma cadeira. Uma cadeira tem 4 pernas, foi feita para sentar, apoiar alguma coisa. Mas, a verdade é que nem todas as cadeiras têm 4 pernas, né? Mas o que faz essa cadeira ser parecida com qualquer outra cadeira do mundo é a essência dela, entendeu? A essência da cadeira faz todas as cadeiras do universo serem chamadas de cadeiras. E só quem detém, o conhecimento do que é essa essência, essa pessoa sim é a chamada que detém esse conhecimento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria das formas de Platão. E o que acontece? Essa teoria, ela surgiu da ambição de definir as condições de um verdadeiro conhecimento. Mas como Platão fez isso? Bem, ele retomou ideias socráticas de que existe um belo e um bem em si, ou seja, sempre iguais a si mesmos e desprovidos de toda mudança. Mas por que ele retomou essas ideias? Porque se a única realidade for a sensível, ou seja, sensível à realidade que está sempre em mudança, a gente nunca vai ter um verdadeiro conhecimento. A partir disso, ele começou a pensar na teoria em si e ele atribuiu 2 aspectos para essa teoria. O primeiro seria a busca pela unidade inteligível fundamental, ou seja, quando eu penso a beleza de todas as coisas belas. As coisas belas representam as múltiplas realidades que existem, e a beleza seria essa unidade inteligível fundamental, porque você consegue atribuir essa beleza a essas múltiplas realidades. E o segundo aspecto da teoria das formas seria uma realidade livre de contradições, ou seja, o que é e nada mais. Só que aí, quando a gente pensa numa relação sensível e inteligível, a gente consegue pensar em 2 relações. A primeira relação é o que é belo somente o é por conta da presença do belo nele. O nome disso é parousia, ou seja, significa a presença do inteligível. A segunda relação inteligível-sensível é de que as formas são o modelo que o sensível copia. E essas formas estão relacionadas ao inteligível, ou seja, essas 2 relações remetem à relação entre o sensível e o inteligível. Além disso, essa teoria ela também fala sobre a gente exercitar o olho da alma através do logos. E para isso, a gente tem que abandonar os preceitos da realidade sensível, ou seja, essa que vivemos e achamos que é a realidade mesmo.
E nós também devemos ser capazes de pensar por si e alcançar esse inteligível. Ou seja, quando eu digo pensar por si, eu digo por meio do conhecimento da alma. E aí, a partir disso, a gente alcança o inteligível. Um pouquinho dessa teoria das formas tem a ver com o mito da caverna, que eu vou explicar a seguir. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o mito da caverna. Ele foi escrito pelo Platão e publicado no livro A República. E ele narra um diálogo entre Sócrates e Glauco e Adimato. Então, o mito consiste em alguns prisioneiros que estão dentro de uma caverna, desde que eles nasceram, e eles estão voltados para o fundo dessa caverna. Nessa parede para a qual eles estão voltados, eles veem sombras nessa parede. E é o que acontece, a reflexão filosófica que tem acerca disso. Eles vivem no mundo sensível, dentro dessa caverna. O mundo que está do lado de fora da caverna seria o mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias. As sombras que eles veem na parede da caverna são cópias do mundo inteligível. E eles consideram o mundo sensível, que é o que eles vivem, como sua única realidade. A partir disso, são tiradas diversas reflexões, mas assim, é basicamente isso, a teoria do mito da caverna. Então, um ponto que deixa a gente bem interessada assim, nessa matéria, que tem assim, uma aplicação na vida, foi, como eu falei já no outro vídeo, isso da ignorância, de você sempre perceber que você pode achar que sabe, mas você não sabe. E só a pessoa que é ignorante, ela vai ter a chance de correr atrás, de saber o que não sabe. Uma coisa também bem interessante, que é até bastante batida quando a gente pensa em Platão, é o mito da caverna, né? Porque quando a gente fala Platão, normalmente as pessoas remetem ao mito da caverna. E é uma coisa que, assim, quando você não conhece, você pensa, poxa, ok, mito da caverna, só uma historinha. Só que não, depois você percebe que tem bastante aplicações na vida. Porque certas vezes, em certas situações do nosso cotidiano, a gente se pega como um dos prisioneiros da caverna. E às vezes a gente precisa de uma concentração para poder perceber que a gente precisa sair da caverna. Então acaba que isso aguça o senso crítico, que é algo bastante importante. Então dá para perceber, né, que a filosofia é algo bastante importante nessa questão do senso crítico, da vida e tudo mais. Então, obrigada, gente. Tchau.